Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero entregar uma palavra que o Senhor, Ele me deu antes. Deu aqui iniciar a live. Estava sentada e eu sempre gosto de meditar, de ouvir a voz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor, Ele falava ao meu coração que sempre vai ter alguém esperando para sentar na cadeira. Como assim? Tem pessoas que acham que elas são insubstituíveis. Tem pessoas que acham que se elas não fizer, não vai ser feito. E o Senhor, Ele falou ao meu coração e o Senhor disse assim: a cadeira está ali. Mas se for desocupada, eu já tenho outro para colocar. Quem dá o lugar ao outro é nós mesmos. Deus não tira ninguém que está em obediência. Deus não tira ninguém que está compromissado. Deus não tira ninguém que tem uma vida no altar para colocar pessoas no lugar, não. Deus não. O homem pode mexer, fazer as trambicagens dele e até tentar engajar ali, mas não vai muito longe. Porque as coisas já é difícil, Deus estando e sem Deus estar, e o negócio complica. Deus só tira alguém de uma posição se essa pessoa desobedecer a Deus. Como aconteceu com Saul. Saul desobedece a Deus. Ele se achava insubstituível. Mas o Senhor já tinha um Davi preparado. Entende? Aí, às vezes, a gente olha para a situação e diz assim: Deus tirou fulano, Deus tirou ciclano. Não. Não foi Deus. Foi ele mesmo que se tirou. Foi ele mesmo que abriu legalidade. Foi ele mesmo que desobedeceu, que saiu do propósito, que saiu da linha a qual Deus tinha traçado ali para ele. Só que o que acontece? A desobediência nos tira de mesas, nos tira de cadeiras, nos tira de lugar de honra. E a obediência faz com que nós permaneçamos, ainda que muito tente nos arrancar, ainda que muito tente nos tirar, ainda que muito tente puxar tapete, puxar cadeira, fazer trambicagem, usar de coisas falsas. Porque nós temos um Deus que nos defende. Nós temos um Deus, aleluia, que é verdadeiro. E que não tem culpado por inocente. Aí o Senhor, Ele gritou nos meus ouvidos e disse: se não querem fazer, tem quem faça. Porque eu sempre levanto alguém que está na porta para fazer o que aqueles não querem fazer. Para obedecer, aleluia, o que aqueles não querem obedecer. Então não pense que é A, B, C que lhe tira. É você mesmo que lhe tira. Se você permanecer fiel a Deus, não tem quem lhe arranque. Não tem quem lhe tire. Não tem quem ocupe o seu lugar. Mas se você pegar
um caminho que Deus não está e a coisa é diferente. Aí a coisa, aleluia, é outra. Quem arrancou Saul da cadeira foi ele mesmo. Só que ele queria permanecer lá, mesmo estando errado, mas Deus não deixa. Se ele tivesse feito a vontade de Deus e tivesse feito o que Deus tinha mandado ele fazer, ele não tinha saído. Só que tem gente que está fazendo coisa errada e quer permanecer. Aí não permanece. Por quê? Porque deu legalidade. Por quê? Porque saiu da posição. Aí o Senhor vem ali e tira. Aleluia. Porque ele não vai deixar a coisa errada. Você entende? Então nós temos que estar atento. A sempre estar perguntando a Deus. Senhor, ó, olha aqui para mim. Eu tô na posição? Senhor, olha aqui para mim. Eu tô certinha com o Senhor? Senhor, olha aqui para mim. Para mim, né? Para tu olhar pro outro, não. Tem cuidado de ti mesmo, Timóteo. Aí Timóteo tá escrito, e da tua doutrina. Não é da vida dos outros. É de ti. É de você. Aí muitas das vezes a gente olha para a vida do outro e se esquece da nossa. Senhor, será que eu tô certinho aqui, Pai? Será que eu tô andando como o Senhor quer que eu ande? O que é que tem em mim que desagrada ao Senhor? Porque se tem alguma coisa, e nós temos, porque senão nós já tinha sido transladado, igual Enoque. Que o Senhor tire e mostre para que nós venhamos a aperfeiçoar cada vez mais em Ti, Senhor. Porque nós não prestamos, mas o Senhor, aleluia, nos salvou através da cruz e somos alcançados pela graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Somos alcançados pelo que, igreja? Pela graça. Não é porque nós somos bons, não. É porque a graça nos alcançou. O apóstolo Paulo diz, as coisas que eu quero fazer, essas eu não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, essas sim eu faço. Aleluia. Por quê? Porque é uma batalha constante. É uma batalha que todo dia nós precisamos vencer dentro de nós. É uma batalha que todo dia nós precisamos estar no altar de Deus. Para que nós venhamos ser melhor. Para que nós venhamos, aleluia, mudar no Senhor. Não pense que você é bom, não. Que você não é bom. Aleluia. Mas a graça do Senhor, essa graça, ela nos aperfeiçoa. Aleluia. Ela nos molda. E ela nos transforma todos os dias. Aleluia. Para que nós venhamos ser melhor. Porque hoje eu quero ser melhor do que ontem. E amanhã eu quero ser melhor do que hoje. Aleluia. Porque dentro de nós existem sentimentos. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus precisa trabalhar para que nós venhamos se controlar diante de tudo que nós enfrentamos. Amém? Glória a Deus. Deixa eu dizer algo de Deus para a tua vida aqui. Sobre sentimentos. Só para tu entender a direção que Deus está nos levando hoje. Todo mundo sabe da história de José, não sabe? De José do Egito. Aleluia. Nós estamos, muitas das vezes, tão acostumados com essa história de ouvir grandes pregadores pregando ela. E José era ser humano. E esses dias, meditando nessa palavra, o Senhor, ele começou a ministrar dentro do meu coração. Porque o Senhor dá 2 filhos a José, Efraim e Manassés. Que o significado dos nomes dos filhos de José era: Deus me fez esquecer, e o outro é Deus me fez crescer na terra da minha aflição ou prosperar na terra da minha aflição. E eu comecei ali a ler e achei muito interessante o porquê desses nomes.
Deus me fez esquecer. E Deus me fez prosperar na terra da aflição. Sabe por quê? Porque o Egito para José era uma terra de aflição. O Egito para José representava, sabe o que na vida dele? Representava que ele tinha sido vendido. O Egito para José representava que ele estava ali porque os seus próprios irmãos não queriam sua companhia. Os seus próprios irmãos tinham inveja dele. E na terra da aflição de José foi onde José cresceu. E a gente acha que na terra da nossa aflição nós vamos morrer. A gente acha que na terra da nossa aflição nós vamos parar. A gente acha que na terra da nossa aflição, aleluia, nós não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Mas sabe o que Deus faz na vida de José? É algo muito lindo. Porque para onde mandaram ele, Deus prosperou e Deus fez ele crescer. Talvez tem pessoas que fizeram, aleluia, mal a você, pensando que você ia parar, pensando que você ia atrofiar, pensando que de alguma forma iria impedir de você chegar onde Deus queria que você chegasse. E usou de ferramentas para tentar atrapalhar. Aleluia. Usou, louvado seja o nome do Senhor, de influências para tentar barrar teu nome, para tentar manchar a tua reputação. Aleluia. Porque tinha a capacidade de falar bem de você e não falou. Aleluia. Só que Deus, Ele nos conhece, Ele sabe quem nós somos. E dentro da terra da aflição, Ele não para. Dentro da terra da aflição, aleluia, Ele prospera. E o Senhor lhe trouxe hoje aqui para dizer para você, você acha que você vai parar? Dentro da terra da tua aflição? Você acha que tu vai parar? Dentro da terra que te lançaram para morrer? Você acha que porque planejaram mal contra ti, aleluia, eles vão prosperar? Aleluia. Com os teus olhos tu pode até estar vendo eles prosperar. Com os teus olhos tu pode até estar vendo eles avançar. Só que o que se planta é colhido. Vai chegar o tempo da colheita na garra-sébria. Vai chegar o tempo em que Deus vai tratar. Vai chegar o tempo em que Deus vai pegar. Porque o Senhor não é injusto. O Senhor é justo e fiel. E Ele diz para ti, eu sou justo e fiel. Então descansa o teu coração. Porque eu sou Deus que reverto. Eu sou Deus que mudo.
Eu sou Deus que transformo. Aleluia. E o que vinha para te destruir, aleluia, eu uso para te levantar. O que vinha para te destruir, eu uso para te honrar, diz o grande. Rica labar de nerraço. O que vinha para te matar, o que vinha para te ferir, aleluia, o que vinha para te bloquear, eu uso, aleluia, ao teu favor. Eu quero que tu preste atenção no que Deus está falando, aleluia. Eu sinto uma graça de Deus aqui tremenda. Eu sinto uma graça de Deus aqui muito forte. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu só entregar isso aqui que Deus está mandando. Nós continua já na parte, mas eu preciso entregar aqui bem, aleluia, bem rapidinho, porque tem alguém que está esperando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só. Quando José foi jogado na cisterna, cisterna é lugar de armazenamento de quê? De água. Eu quero que você repita comigo. Cisterna é lugar de armazenamento de água. Quando José foi jogado na cisterna, a Bíblia vai dizer que a cisterna estava o quê? Vazia. Se a cisterna é lugar de armazenamento de água, por que ela estava vazia? Porque o Senhor já tinha chegado primeiro. O Senhor já tinha chegado primeiro, porque aquele que conhece o teu futuro chega primeiro, ainda que os teus inimigos pensem que estão prosperando. Aleluia! Deus manda dizer para você, eu cheguei primeiro dentro da situação. Entendeu? O Senhor diz, cheguei primeiro. O Senhor diz, cheguei primeiro, ainda que tu não me veja, eu estou trabalhando nos detalhes. Ainda que tu não entenda, eu estou trabalhando nos detalhes. A trama era para a morte, tem que entregar. A trama era para a morte. Mas aquele que não deixa tocar na vida de José, levanta um para se manifestar no meio dos irmãos. O inimigo pensou que ia te deixar acamada. O inimigo pensou que ia tocar em você. E a trama do inimigo era acabar contigo. Rabardeia sobre camando e a sépia. Mas o Senhor manda dizer, eu cheguei primeiro. O Senhor manda dizer, ei, eu não me atraso. Eu já estava lá. Eu já estava lá. Eu já tinha preparado, porque eu já sabia o rumo do que ia acontecer. Até no meio daqueles que querem te matar, Deus levanta um para preservar o que Ele tem na tua vida. Eu vou levantar alguém. Rica manto ide raço ide camanabria. Eu vou levantar alguém. Rabaço ide camanabria. Porque vai haver livramento. Vai haver livramento, diz o grande eu sou. O Senhor não deixa tocar. Aí faz o que? Vende. Pega isso aqui. O Senhor não deixa tocar na vida de José. Aí eles fazem o quê? Vende. Aleluia. Tem gente que não te quer perto. Mas tem gente que vai pagar para te ter. Rabaia sui de canto e de raça.
Olha só, eles não queriam José perto, mas teve alguém que pagou por José. Enquanto tem gente que não te quer, tem gente que vai pagar para ter a tua companhia, para ter os teus serviços, para estar com você. Ai, derra sopre, cai, derra sépia. Rai de caço e de amanto e de riarabás. Mas na mente deles, ele estava fazendo o quê? O mal. Rabaço e de camanapia. Mas na mente deles, eles estavam fazendo o quê? O mal estava paralisando. Na mente deles, aleluia, eles estavam atrapalhando a vida de José. Mas eles não sabiam que o Deus que tem o controle da história, eles não sabiam que o Deus que tem o controle do tempo, eles não sabiam que o Deus que tem, aleluia, a história aleluia, na palma da mão dele. Aleluia, não sabia da reviravolta que aguardava. Não sabia da reviravolta que aguardava, porque o Senhor também tem a tua história na palma da mão dele. Porque a história tua é escrita por aquele que é grande. Tem muita gente achando que está te atrapalhando. Tem muita gente achando, aleluia, que está te prejudicando. Tem muita gente, aleluia, que fechou a porta para você, aleluia, para que você se desse mal. Só que o Senhor te trouxe aqui para tu ouvir essa resposta. E o Senhor diz assim, não adianta eles fechar a porta. Não adianta eles falar mal, porque o que eu tenho para tu, o homem não coloca a mão. Eles pensam, aleluia, que fazendo da forma que estão atrapalhando o que eu vou fazer na tua vida. Mas pelo contrário, estão acelerando, aleluia, para que eu venha cumprir de uma forma mais gloriosa. Porque, aleluia, o meu nome será glorificado, diz o Senhor, dentro da tua vida, dentro da tua história, dentro da situação. Porque assim te diz o Senhor, aleluia, eu sou o teu defensor, eu sou o teu guarda, eu sou o teu juiz justo, eu sou o teu advogado e eu defenderei a causa. O Senhor diz, eu defenderei a causa. Aleluia. E ela não termina do mesmo jeito, diz o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa eu entregar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Agora José vai para o Egito. Aleluia. Agora, aleluia, José, aleluia, está dentro da casa de Potifar, levanta-se uma calúnia, porque ele não quis ali ceder a esposa de Potifar. Então ela trama contra ele, e isso faz com que José seja preso e vá para a prisão. Mas Deus tinha um propósito dentro daquela situação. Só que o que me chama mais a atenção é porque, assim, muitas das vezes, o que você tem não serve para você. Aleluia. José, ele interpreta sonhos dentro da prisão. Mas ele não sabia interpretar os próprios sonhos dele. Porque o que Deus nos dá não serve para nós. E sim para nós ali abençoarmos vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E chega o tempo
dele sair de dentro da prisão. Só que ele pensava que era no tempo dele. E as coisas não são no tempo dele. As coisas são no tempo de Deus. Demora um pouco mais, mas ele sai no tempo de Deus. Demora para ele. Porque às vezes eu e você, nós achamos que está demorando ali. E que as coisas vão acontecer da forma que nós queremos. E as coisas não acontecem da forma que nós queremos. As coisas acontecem da forma que Deus quer que elas aconteçam, entende? Então, para ele ali demorou. Mas aconteceu no tempo certo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O rei do Egito tem um sonho, ninguém consegue interpretar. Lembram de José? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Manda o chamar. E ali ele dá a interpretação. Só estou resumindo para chegar onde Deus quer que eu chegue, tá? José dá interpretação. E ali uma porta se abre para José. E essa porta que se abre para José ainda não tinha tido. Não existia. E o Senhor fez existir. Por quê? Porque Deus traz à existência até aquilo que não existe. Ele faz se materializar na terra. Para que se manifeste na nossa vida. E o Senhor, ele falava ao meu coração e o Senhor dizia assim: tem coisas que eu vou fazer. Aleluia. Se materializar na terra. Para se manifestar na vida de pessoas. Foi o que aconteceu com José. O Senhor fez. Aleluia. Não tinha, mas o Senhor fez. E o Senhor manda dizer para ti, porque tu se questiona. Dizendo que é impossível e que não tem. Mas eu sou um Deus que faço se manifestar na terra aquilo que eu quero. Vai se materializar, diz o Senhor. E eu, teu Deus, te darei vitória. Eu, teu Deus, cumprirei na tua vida. E todos hão de ver e saber que eu trabalhei por ti nesta causa. E que eu venci ela. Porque quem vai vencer a causa sou eu. Quem vai ganhar a situação sou eu. Porque eu sou Deus que dou a última palavra. O processo não foi para vergonha. O processo não foi para morte. O processo foi para honra. Aleluia. E o processo te levou para o destino que eu tinha para você. Arabacabada rasobricai. Ribidia suidehai sé. Porque eu sou Deus que passo contigo dentro desta prova. Rabai suidehamanápria. Preste atenção, eu sou Deus que passo contigo dentro, aleluia, desta prova. Tu não passa sozinha, mas eu passo com você. Você diz assim, Senhor, parece que eu estou abandonada. Senhor, parece que o Senhor não me vê mais. Dei calabor de nerracé. Senhor, parece, meu Deus, que o Senhor não me ama, que o Senhor me esqueceu no meio dessa aflição. Rabacaçu, Priana, abriacé. E digo para ti, não te esqueci, não te abandonei, não te
te deixei, rapaideiaço. Pelo contrário, aleluia, eu passo contigo dentro, aleluia, dessa situação. E você não passa só, aleluia. Eu estou segurando nas tuas mãos, porque tu pensas que não vai suportar. Tu pensas, que não vai chegar. Mas de pra ti vai chegar sim. De pra ti, aleluia. Tu não fica no meio, aleluia. Tu chega. Porque quem te sustenta, aleluia, no meio do processo sou eu. Quem te sustenta no meio da batalha sou eu. Quem te sustenta no meio, aleluia, da prova sou eu, do vale sou eu, da situação sou eu, da circunstância sou eu, do deserto sou eu. Porque eu sou o Deus que te sustento e te ajudo. Você entende? Que o Senhor está falando com você, dizendo que Ele é o Deus, aleluia, que te ajuda e te sustenta. Deixa eu aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, entregar esta visão. Glória a Deus. Para que você entenda o que Deus está mostrando. Glória a Deus. Eu quero só que você entenda o que Deus está mostrando. Eu via uma porta de madeira. Aleluia. E eu via quando alguém passava por essa porta de madeira. Só que, preste atenção. Eu vi a porta de madeira. Eu vi alguém passando pela porta de madeira. Só que antes dela passar pela porta de madeira, essa porta estava fechada. E a pessoa abriu a porta. E eu via quando ela entrava. Só que quando ela entrava dentro da porta, eu via um vento muito grande. Não tem um vento? Eu vi um vento muito grande. Aleluia. Mas ela entrava dentro da porta. Só que o vento era muito grande. Só que eu via uma mão segurando a mão dela. E dentro dessa porta, mesmo com o vento, eu via ela andando. Eu via ela caminhando. Eu via ela seguindo. E eu não via essa pessoa assustada, mesmo com o vento. Eu não via ela apavorada, mesmo com o vento. E era um vento grande. Mas eu via ela calma, tranquila e confiante. Sabe por quê? Porque ela sabia que quem estava conduzindo ela dentro dessa porta era Deus. Ela tinha certeza que quem estava dentro da porta com ela, ainda que o vento estivesse soprando, era o Senhor. E o Senhor manda dizer para você: o vento não te arrancou da minha presença. A tempestade não te arrancou da minha presença. O vale não te arrancou da minha presença. E esta luta não te arranca da minha presença. Continua confiando, porque depois deste processo, tu contará o testemunho de vitória. Tu contará o testemunho, Rabacassui, aleluia, que eu estive contigo
aleluia, dentro deste vento. E que o vento não te assombrou. Que o vento não te parou. Que o vento não te deteu. Rabá, sobre calabás. O Senhor diz para ti, aleluia, envergonhados, confundidos, serão todos aqueles que quiseram ver o teu fim, aleluia, que lutaram, que pelejaram, que tentaram de tudo, aleluia, mas não viram a tua derrota, porque aquele, aleluia, que te sustenta, te deixará de pé, aleluia, Ramanará, sou diante, aleluia, da situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Precisava entregar esta visão. Então, o Senhor fez manifestar na terra para honrar José o que ainda não existia. E o Senhor diz para você, eu vou fazer coisas na terra serem manifestadas para te honrar. Porque vai abrir oportunidades que você nunca pensou que essas oportunidades se abririam. Para que o meu nome venha a ser glorificado e honrado. E o Senhor manda dizer para ti, chegará até você. Aleluia. Porque você vai receber. E você vai olhar para você e vai dizer, Senhor, eu. Aleluia. E o Senhor diz, é você mesmo. Porque chegaste o tempo em que eu vou acelerar. Aleluia. Muita coisa na tua vida. E tem coisas que, aleluia, não aconteceram há alguns anos atrás que vai ser manifestada. E que começarão a acontecer promessas. Que começarão cumprimentos de palavras. Começarão a se manifestar de uma forma tão tremenda. Aleluia. Que será muito rápido esse aceleramento que vem da minha parte, diz o Senhor. Para, aleluia, que todos vejam que quando eu quero fazer, diz o Senhor, o teu Deus, é da noite para o dia. Acontece logo. Aleluia. Mas houve um tempo de espera. Houve um tempo de renúncia. E o Senhor diz, não se assuste. Ria e que me derraçou. Porque nada do que vai acontecer é porque você está errada. Porque a gente tem mania, aleluia, de quando as coisas começam a acontecer na nossa vida, a gente diz, meu Deus, tem alguma coisa errada. O inimigo não se levantou, não teve um incircunciso para vir atentar a pessoa, não teve uma cobra do Éden com a língua ferina falando. A gente começa, né? Porque a gente vive tanto numa batalha, numa peleja, as coisas é tão chorada para ser conquistada que quando as coisas começam a dar certo, a gente pensa que não é de Deus. E o Senhor está dizendo para você, não se assuste. Porque é da minha vontade. É do meu querer. Sou eu que estou fazendo. E você não está errada, não. Diz o Senhor.
Nasce Efraim e Manassés. Deus me fez prosperar, crescer na terra da minha aflição. Deus me fez esquecer. Significado dos filhos de José. Significado lindo. Mas era necessário. Porque existia sentimentos em José que precisavam ser tratados. Você acha, irmã, que a pessoa vendo você, quer matar você, tira você do seio da sua família, ainda levanta mentira com teu nome. Você acha que a pessoa não fica magoada, não? Você acha que José era o quê? Um super-homem que não carregava sentimento dele? Claro que carregava, gente. É gente. Natureza humana o quê? Ruim. Fomos alcançados pelo quê? Pela graça. E quando o Senhor, ele abençoou José com esses 2 filhos, era uma forma de Deus tratar José. Por quê? Vamos lá. Se os irmãos de José viessem de lá para cá, sem José estar tratado, o que ele ia fazer? Natureza humana. O mesmo que ele fez comigo, vai pagar. Eu vou pegar, vou jogar no poço, vou botar na prisão, vou fazer eles trabalhar de graça. Natureza ruim. Mas houve um processo. Vai dizer que se Deus não trabalhasse em tu, o povo te humilhando, batendo em tu todo dia, falando da tua vida, querendo tua morte, tu ia olhar pra cara deles assim, sem Deus ter tratado tu, e tu ia dizer, que coisa linda você, vem aqui, me dê um abraço, senta aqui na mesa. Meu Deus, se tu fizer isso aí, já sei, minha filha, que você tá perto de ser transladada. Por quê? Porque todos nós precisamos perdoar. Todos nós precisamos trabalhar aquilo que faz conosco. E aonde é isso? No altar. Aonde é isso? Nos pés de Jesus. Aonde é isso? No Senhor. Senhor, pelo amor de Deus, Pai. Socorre aqui, tira aqui essa raiva. Tu viu, né? A irmãzinha lá. O que foi que ela disse? Olha, me olhou com cara feia. Meu Deus. Me ajuda aqui, Senhor. Não deixa descer pro coração. Não é, irmã? Olha a outra lá, Jesus. Fez bico pra mim. Ó, Senhor, socorre, Senhor. Abençoa, corta minha língua, Pai. Não deixa que eu fale, Senhor. Por quê? Natureza ruim. Você acha que se Deus não tivesse tratado José, José teria feito o que ele fez? Teria não, irmão. Teria de jeito nenhum. Mas lá dentro do Egito, o Senhor começou a tratar José. O Senhor começou a trabalhar nele para que quando acontecesse, José não fizesse o mesmo que eles fizeram. Aleluia. As pessoas acham que perdoar é fácil, irmã. Não é processo. Quem bate esquece, quem apanha não. Quem bate, no outro dia não tá nem ligando. Mas quem apanha tá ali, pedindo misericórdia, pedindo a Deus para socorrer, pedindo a Deus para não deixar entrar dentro do coração. E é engraçado, né? Que nos fere, nos maltrata, nos pisa e é nós que tem que estar pedindo a Deus. Senhor, não deixa entrar pro coração, não. Jesus, não deixa nós ser ruim, não. Porque a vontade é de dar um croco na cabeça dessa pessoa. Desembanhar uma espada e cortar a orelha. Dar uma pedrada igual Davi. Essa é a vontade, Senhor. Deixa eu ir lá só. Pai, não matar não, mas só dar uma empurrada. Sabe assim, só para levar uma queda. Mas não é assim que funciona. Aleluia. Quando nós somos feridos, quando nós somos machucados, nós vamos para o altar. Porque o altar, ele nos cura. O altar, ele nos transforma. O altar, ele nos molda. O altar, aleluia, ele trabalha em nós. E houve um processo. Quando o Senhor começou ali, aleluia,
a trabalhar em José. Porque eu vejo a forma de Deus trabalhar em José, através dos filhos de José. Deus me fez esquecer, ou seja, perdoar. O tempo da dor, o tempo da humilhação, o que fizeram, eu preciso, Senhor, esquecer aquilo ali, Pai. Eu preciso que o Senhor arranque do meu coração. Eu preciso que o Senhor me ensine a liberar perdão. Eu preciso olhar para a cara do meu ofensor. E eu preciso olhar para ele com amor. Eu preciso olhar para ele com compaixão. Por quê? Porque quando nós, aleluia, começamos a fazer igual os nossos ofensores, nós estamos, aleluia, repetindo e sendo igual. E o Senhor não nos chamou para ser igual, mas o Senhor nos chamou para ser diferente. Aleluia. O Senhor dá Manassés e Efraim, aleluia, a José. Deus faz ele prosperar e Deus faz ele esquecer. E depois de um tempo, aleluia, o Senhor começa a tratar, aleluia, com os irmãos de José. Aleluia. Sabe por quê? Porque quando nós não liberamos perdão, aleluia, nós nos prendemos espiritualmente. O perdão não é a respeito do outro, o perdão é a respeito de nós mesmos. É porque a gente tem mania de querer transferir para o outro, mas foi ele que me machucou, foi ele que fez comigo. Sim, independente se ele vai te pedir perdão ou não, libere ele no mundo espiritual. Siga a tua vida, irmão. Siga a tua vida, filho de Saul. Siga a tua vida, irmão de Golias. Vai lá, mas eu vou liberar. Porque eu preciso de paz para minha vida. Eu preciso de paz para minha alma. Se ele não quiser pedir, ele que vai ficar enrolado. Mas tu vai ficar livre para a glória de Deus. E sabe o que acontece? Acontece, aleluia, que vem uma fome sobre a terra. Aleluia. E eles vão atrás de quem? Eles vão para o Egito. E lá no Egito, quem é que está sentado na cadeira de governador? José. Pode olhar, aleluia, que quando Deus, ele tem obra na vida de alguém, não para. Independente da luta, independente da peleja, independente, aleluia, do que o inferno se levantou para tentar fazer, não para o que Deus quer que aconteça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 7 anos, irmãs. Aleluia, de miséria. Sabe por quê? Porque quem não perdoa, quem trambica, quem quer o mal dos outros, aleluia, quem, aleluia, tenta subir atrapalhando a vida do outro, ou fazendo o outro de escada, não chega muito longe, não. Mas quem se mantém fiel, aleluia, o Senhor exalta. O Senhor exalta. Eles estavam lá. Você pode até olhar aquele trambiqueiro, aquela pessoa que fez o mal a você se dando bem. Mas já já ele vai colher o que foi plantado. Já já vai ser, ele vai colher, aleluia, o que foi semeado. E é a própria mão do Senhor que vai fazer colher, não tem como escapar. Chega o dia da prestação de conta. E o Senhor falava ao meu coração e o Senhor dizia assim: vai chegar o dia da minha justiça. Vai chegar o dia em que você vai ver a minha mão tratar com aqueles, aleluia, que estão fazendo mal. E todos verão a minha justiça se manifestar. Aleluia. E o Senhor diz: eu vou tratar teus sentimentos.
O Senhor diz, eu vou tratar teu coração. O Senhor diz, eu vou tratar você. Aleluia. Sabe por quê? Porque Efraim e Manassés vão nascer. Você até pensava que ia morrer com a dor. Você até pensava, aleluia, que na terra do esquecimento você ia, aleluia, perecer. Mas eu quero te dizer hoje aqui, eu tenho um Efraim, eu tenho um Manassés para colocar na tua mão. E eis que é promessa minha, diz o Senhor. Aleluia. E eu tô falando aqui espiritualmente, tá, irmãs? Aleluia. Manassés e Efraim, significado, Deus me fez esquecer, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. É o que o Senhor está dizendo para você, vai nascer. O Senhor diz, você vai carregar no colo. Hoje você sai daqui. Gerando. Hoje você sai daqui gerando. Hoje você sai daqui gerando. Eu tô falando espiritual. Você sai gerando aquele que vai nascer, aleluia, que vai curar. Manassés vai nascer, Efraim vai nascer, e você vai contemplar a glória de Deus. E quando eu falo espiritual, aleluia, eu não estou falando de gravidez física não, tá, irmãs? Porque tem pessoas que confundem, aí acham que vai estar buchuda hoje. Em nome de Jesus, não é isso, é uma gravidez espiritual, pelo amor de Deus. Estou explicando aqui para você saber, amém? Aí vai lá no outro, minha pastora, não engravidez. Pelo amor de Deus. Estou falando de, aleluia, Manassés e Efraim, que significa Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já posso sentir, aleluia, eu já posso sentir dentro de mim, aleluia, Manassés e Efraim sendo gerado, aleluia, porque eu e você vamos segurar no colo o milagre que Deus tem para nós. Oh, rabacaço e deiarabas. Te prepara, aleluia, porque o tempo de dor, aleluia, não vai doer mais. Te prepara, porque dentro desta prova o céu vai se manifestar de uma forma tão grande e gloriosa, aleluia, que o Senhor, aleluia, vai trazer, aleluia, para a terra, para a existência, o que não existe, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja glorificado. Eis que uma unção nova eu estabeleço sobre a tua vida. Eis que uma uma unção nova eu estabeleço sobre a tua casa. E nesta noite eu te visito com uma autoridade sobrenatural. O vento que abre começará a soprar. O vento que abre começará a soprar
Suide Yarabahasebria. Raikabahasheide Kamanabria. Eu vejo um vento forte soprando. Olha só, o Senhor me mostrava em visão. Aleluia, preste atenção. O Senhor me mostrava em visão. Eu via como se fosse uma casa. E essa casa, ela tinha muitas janelas. Aleluia, e tinha muitas portas. E as portas e as janelas é que estava, aleluia, fechada. Preste atenção na revelação. E as janelas e as portas estavam fechadas. Só que eu via um vento, e este vento que entrava dentro dessa, aleluia, dentro dessa casa, este vento começava a soprar. Não é um vento ruim, não é um vento de luta, é um vento, aleluia, da presença e manifestação do Senhor. O vento começava a soprar dentro da casa, e conforme o vento começava a soprar, não tem aquele barulho de vento, aleluia, eu via, aleluia, eu ouvia aquele barulho de vento, e o vento começava a soprar, o vento começava a soprar, e de repente eu via as janelas se abrindo, eu via as portas se abrindo, e o Senhor dizia assim, estava fechado, mas o vento está abrindo a manifestação. Rabahasui de Kamanabia, Raikayasui de Haya, Rabakamanabahasoi de Kamanabia, Rish de Kemeia Asoi de Kai, Rapapapapapacomandigiria Sui de Ha, Rapapapardia Sui de Kamanabia, Arai de Prasoi de Calabar de Nehai de Kaia, Andia Soi de Canto Nehasso de Kaia Sibri que me dior de Nehai, ai ideia soui, rapacantui de caiacei, labordenia sidiki, e anaia soui de camahasui. Vou te dar a interpretação. Eu sou grande, eu sou, que entro dentro da casa, que estabeleço o limite, e as portas, janelas, que estava fechada, eu sou o Senhor que abro. O vento que vem não é para assombrar, mas é para fazer, é manifestação de poder. Eu passo pela casa hoje, eu passeio por ela e eu faço acontecer. Haverá manifestação da minha presença, porque eu sou grande, eu sou poderoso. Fora de mim não existe outro. Eu te visito agora e te digo assim, passeio no meio da tua casa e a minha presença se manifesta. Eu sou o dono dela e digo para ti, eu sou Deus que abro, que assino, que mudo e que faço. Eu sou, eu mando, eu posso, eu tenho, eu comando, eu ordeno, e não tem quem possa impedir a minha vontade, diz o Senhor. De calabash. Rikalabashei de barabahasui de kamanabiyahas. Rapapapapahasui de hasui de kamanahas. Rei de riasoi de calabahas. Rapapahasui de cantui de riararabahas. Teikai de hasei de pracamandu yasui de riararara. Rabasheika hasui de calabahas. Deus está preparando algo grande para colocar nas tuas mãos. Rabakahasui de yanayasepia. O Senhor diz assim, eu se manifesto. Eu via como se fosse um pote de ouro sendo entregue a alguém. Você já viu um pote de ouro? Eu vou só mostrar isso aqui para vocês. Aleluia, eu usei. Aleluia, da outra vez. Mas eu via mais compridinho. Mais ou menos aqui, ó. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
assim gordinho, só que não era prata, era de ouro, ouro mesmo. E eu via, aleluia, como se o Senhor entregasse na mão de alguém. E o Senhor diz: sou dono do ouro e da prata. Eu sou Deus, dono do ouro e da prata. E o que eu te entrego hoje vai se manifestar, porque dará certo. O que tu tem me pedido, eu estou no negócio. Não tenha medo que eu assino, não tenha medo que eu libero, não tenha medo que eu faço. E quem me responsabiliza sou eu, não faltará nada, diz o Senhor. O que Deus está preparando é maior que as suas expectativas. Prepara o coração. É maior do que as tuas expectativas, é maior do que o que tu pensa, é maior do que o que tu imagina. O Senhor diz para ti: hoje eu estabeleço, hoje eu estabeleço, hoje eu estabeleço, hoje eu estabeleço, eu estou estabelecendo. Deus vai fazer. Vai ter, aleluia, que carregar teu nome. Vai ter que carregar teu nome. Tu pedistes a Deus para falar contigo, e Deus diz assim: eu sou o Deus que estou falando, eu sou o Deus que manda recurso, eu sou o Deus que faço. Eita, Senhor, não quero fazer nada, aleluia, se o Senhor não estiver comigo. Vou dizer para tu que o Senhor falou. Tu acha que eu vou te colocar dentro de situações, aleluia, que venham te prejudicar? Eu sou o Senhor, aleluia, que faço, e jamais colocaria você dentro de algo que não foi estabelecido pela minha vontade. Porque eu sou o Senhor, que faço. E digo para ti: não temas, aleluia, porque eu sou contigo. Tenha fé, porque eu, aleluia, ajudarei. E não temas, porque será muito maior, vai superar as tuas expectativas. Vou tocar no coração, eu vou mudar, vou fazer de uma forma que tu ficará surpresa, porque eu tenho uma alegria, eu tenho, aleluia, para te entregar. É tua e não tem quem impeça. Será maior, diz o grande eu sou. Tu crê? Aleluia, pois se tu crê, dá um brado de glória a Deus. Diga assim: eu creio. Eu quero que tu determine aí se tu crê. Se tu não crê, aí é problema teu. Não é comigo, não é com os irmãos que tá aqui, é só com tu mesmo. Se tu crê, coloca aí: eu creio, eu recebo. Coloca aí nos comentários: em nome de Jesus, esta palavra se cumprirá na minha vida. Glória a Deus. Se não, aleluia, se tu não crê, vai se cumprir na minha. Porque eu também peguei pra mim minha porção. Aleluia, Jesus. Cada um pega, né? Aleluia. Tem gente que diz: meu Deus, Pia, fulaninha ali tá profetizando para aquela pessoa. Mas se aquela pessoa tá recebendo e tá numa situação que o que ela tá recebendo, eu também tava precisando de algo parecido, eu pego meu saquinho e coloco dentro. E eu seguro. Tu também é assim? Pois se tu não for, eu vou te ensinar. Não é porque tem uma pessoa direcionada ali que tu não pode pegar pra tu. Já peguei muitas palavras de alguém que estava sendo usado para outra pessoa específica, mas que se encaixava no que eu estava pedindo a Deus ali. E Deus fez. Por quê? Porque a palavra é lançada, o ambiente é profético. Então a gente só tem que guardar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu já tenho um saco aqui cheio, minha irmã.
Se tu não tem, tu começa a botar no teu. Glória a Deus.